Bom dia, galera de Apotecária. Como sempre, eu tenho que agradecer vocês sobre todo o apoio que estão dando para a minha saga de vídeos. E avisar que recentemente fiz uma enquete no canal sobre qual vai ser a próxima saga de novels que irei fazer depois de Apotecária. E a vencedora foi Sétimo Loop. E aí depois meu casamento feliz. Antes deles farei do mangá de Akatsuki no Yona, porque já estou trabalhando nisso faz tempo, e é um mangá ao invés de novels. E em junho irei fazer de Lord of Mysteries, porque estou com vontade de ler essa saga. E aí só depois sigo para a revista oficial Blessing, Spice and Wolf. Eu não sei onde nesse meio tempo irei falar de Heaven in the Inner Palace, mas falarei. Então se você quiser conhecer mais histórias como as dessas light novels, não se esqueça de virar membro do canal para conseguir os vídeos adiantados. Então que comecemos a novel 13. Diferente da maioria das novels, essa aqui começa nos mostrando a perspectiva de ninguém menos que o Lahan, que como sempre está tendo que aguentar as duas meninas em sua casa, e acompanhamos ele viajando em direção ao porto, para receber seus familiares que passaram o ano inteiro na capital ocidental. No caso, sua cocheira, que estava guiando sua carruagem, é uma nova personagem que nos foi apresentada, e cujo nome é Sanfan, uma das crianças acolhidas pelo Lacan. Um detalhe sobre o Lacan que já era explicado há bastante tempo, porém eu acabei esquecendo de contar por achar que não teria importância, é que a casa dele, do Lahan, é quase um orfanato, porque há muitos anos ele acolhe crianças órfãs e as faz trabalharem para ele, os selecionando então de acordo com seus talentos, porque assim quando crescem se tornam perfeitamente fiéis a ele. Ele sempre considerou isso muito mais um investimento para criar bons funcionários do que realmente uma família adotiva, tanto que as crianças são chamadas por números pelo Lacan e pelo Lahan. No caso, essa garota que nos foi apresentada se chama Sanfan, cujo San significa 3. Tinha fugido de sua família ainda criança quando tentaram forçá-la a um casamento arranjado, e desde então ela é uma pessoa bem séria, fria, calculista e mal-humorada, tanto que ela sempre usa roupas masculinas e cabelo preso. Ela tem uns 22 anos. Incluindo é descrito que ela e a Yao ficam o tempo todo se bicando, algo que o próprio Lahan não entende e atribui simplesmente à rivalidade feminina. Como nós vimos no flashback do Rikuson, 17 anos antes foi quando Lacan voltou da capital ocidental com o garotinho Rikuson, e pela data dá pra ver que também foi nessa volta que ele descobriu que tinha uma filha no bordel e começou a procurá-la, como nós vimos nesse primeiro flashback. Então provavelmente foi a partir desse momento que ele começou a acolher crianças como funcionários. Incluindo o próprio Lahan, há muitas citações de que ele passou a infância dele com sua família normal, então provavelmente foi vendo o tio dele cuidar de várias crianças que quando ele tinha uns 11, 12, 13 anos, se ofereceu para ser o herdeiro do Lacan e o Lacan aceitou. Nos dias atuais, o Lahan pegou o Lacan na sua carruagem e como tinha uma multidão gigante de pessoas, então mesmo depois de procurar mais gente, ele acabou desistindo e voltou para casa, esperando que quem mais ele procurava viesse por conta própria. Enquanto jantava, ele notou a presença de uma pessoa estranha entre as crianças, um garotinho que tinha acompanhado o Lacan durante a viagem. Ele já sabia que o Lacan tinha o costume de encontrar crianças aleatoriamente por onde andava, mas ele mesmo tinha que garantir de onde ele vinha, já que se ele tivesse pais o procurando, eles poderiam ser acusados de sequestro. O menino disse que era da província ocidental e veio por ordens do príncipe da lua, e o Lahan estranhou muito, e quando perguntou o nome do garoto ele respondeu: "Meu nome é Kan Jundi." O Lahan ele parou assim por uns segundos, respirou fundo, tentou assimilar a situação e suspirou. "Ah, entendi." Ele tinha passado o dia todo no porto, procurando o irmão dele, e não encontrou. Aí do nada, quando ele volta pra casa, ele percebe que tem um garotinho, com o exato mesmo nome, mesmo sobrenome que o irmão dele. Era uma coincidência tão grande, que ele só acreditava porque o irmão dele tinha nascido sob uma estrela de azar. E logo depois ele recebeu uma carta do Jinshi, explicando a confusão da troca. O que me deixou embasbacado aqui, é que finalmente foi revelado o nome do irmão do Lahan. Porque tipo, lá naquela cena da capital ocidental, o garoto de Undi tinha falado que se sentia desconfortável em trabalhar com alguém com o mesmo sobrenome que ele, e por isso o irmão do Lahan não teve coragem de falar o próprio nome. Só que nessa cena ficou o questionamento, se eles têm o mesmo sobrenome, era só o irmão do Lahan falar só o seu nome próprio e resolvido. Agora tá explicado, eles têm o mesmo nome próprio e o mesmo sobrenome, tudo igual, por isso que quando os marinheiros do navio chamaram Kan de Undi, se referindo ao irmão do Lahan, o garotinho acabou indo. O que me deixa puto nessa história é que revelaram algo que deveria ser profano. Eu continuarei chamando o irmão do Lahan só de irmão do Lahan, tá? Incluindo, existe um momento que o Lahan pensa:
Meu irmão é um ótimo irmão. Algum dia eu quero apresentar uma boa garota pra ele. Ou seja, a minha teoria do irmão do Lahan e Yao ainda está de pé. Apesar de que ele deveria estar montando um harém de fazendeiras. Incluindo as meninas, a Yao e a Yen. Começaram a ficar brincando com o Junji, achando ele a coisa mais fofa. E detalhe, elas estavam achando que ele era o irmão do Lahan. Aí outro detalhe, o Lahan pensou que seu irmão nasceu sob uma estrela de azar, como forma de falar que seu irmão é muito azarento. E eu já tinha visto esse termo ser usado em Cavaleiros do Zodíaco, porém como lá eles falam de constelações, eu sempre achei que fosse algo próprio de lá. Alguém que conhece cultura japonesa pode me informar se isso é um termo comum lá? Mas vamos para a história. Quando o grupinho de Lahan foi para o palácio externo por seu trabalho habitual, as meninas para o escritório médico e ele e o Lacan para a aula militar, eles chegaram no escritório que estava envolto em uma multidão, porque tinha a desgraça de um cadáver de alguém que se suicidou lá. O suicida, no caso, era um militar que tinha trabalhado para o Lacan, mas recentemente tinha se demitido para ir trabalhar para outra facção política. Lahan perguntou para o pai adotivo quem era o culpado, ao qual o tio respondeu: "É uma peça branca de Go, só não sei qual." Por essa informação era possível dizer que era uma mulher da multidão desconhecida ao Lacan, e só havia 3 suspeitas, porém a multidão se dispersou. Lahan sabia que a intuição de Lacan era inabalável, só de olhar ele já sabia quem estava mentindo ou quem era o culpado, mas não adiantava de nada saber quem era a mulher se não tinham provas para levá-los até ela, e a especialista em conseguir provas era a própria Mau Mau. Quando a Mau Mau chegou na cena do crime junto com o médico Dr. Liu e o Tia Liu, o Lahan já se jogou dando um abração nela e chamando de irmãzinha, ao que a Mau Mau jogou pra longe com uma vassoura. E então foram investigar. O motivo pelo qual o Lacan e o Lahan perceberam na hora que não era um suicídio é porque o corpo estava caído no chão com a corda arrebentada, e também havia ali o banquinho que supostamente o suicida teria usado. Porém, ao olhar e calcular, somando a altura do homem, a altura do banquinho e o comprimento da corda, estava óbvio que aquele banquinho não teria sido alto o suficiente para ele se apoiar. Aquilo foi armado para parecer um suicídio, e quem armou não tinha calculado isso direito. Analisando a cena do crime, o grupo então chegou a uma conclusão, chamando então as 3 garotas que estavam na multidão para que Lahan as interrogasse. As 3 eram damas da corte que entraram naquele mesmo ano. Lahan questionou que aquele mesmo homem já era conhecido como um mulherengo que dava em cima de todas as mulheres que tivesse oportunidade, então alguma delas já devia ter sido abordada por ele, e na verdade as 3 afirmaram que ele já tinha se aproximado, o que era normal já que a maioria das damas da corte estão lá com o objetivo de encontrar bons maridos, logo elas sempre estão muito abertas aos muitos rapazes que puxam conversa com o objetivo de conhecer melhor. Só que no caso Lahan estava ciente que o que quer que tivesse rolado não era só conversa não, já que aquele escritório deveria estar completamente fechado há 1 ano, mas mesmo assim aquele sofá tinha um grande fedor de sexo. E pelos sinais não tinha sido com uma mulher só não, incluindo como é que uma mulher só teria tido força para puxar uma corda, levantando aquele homem enorme. A resposta a qual eles tinham concluído é que aquele ex-funcionário do Lacan, como uma vingança contra um antigo patrão, usava o escritório vazio do Lacan para se encontrar com suas amantes. Ele, no caso, tinha iludido as 3 meninas que eram novas no palácio externo e fazia sexo com as 3 separadamente enquanto prometia que se casariam. E aí quando elas descobriram, como elas já eram amigas extremamente próximas, elas colocaram toda a culpa nele e armaram para matá-lo. Por isso que Lacan não sabia qual das 3 era a culpada, porque as 3 eram. Quando isso foi revelado, as 3 garotas começaram a chorar e admitiram o que fizeram, e foram mandadas para as autoridades para serem julgadas. Com isso nós cortamos para um capítulo na visão do Jinshi, onde o acompanhamos reencontrando o imperador que lhe deu suas boas-vindas, e o chamou de Kazuigetsu. Nessa cena é explicado que o imperador é a única pessoa de toda a nação que pode e deve chamá-lo pelo seu nome de nascença, incluindo-nos é informado algo que nunca foi informado antes, que o título dele de Príncipe da Lua é uma contrapartida ao imperador que antigamente era chamado de Príncipe do Sol. A lua do Jinshi vem do terceiro kanji de seu nome, Kazuigetsu. Esse Getsu é lua, então se o imperador seguir o mesmo padrão, o nome dele deve ser Ka alguma coisa Jitsu. Incluindo-nos é informado que estão considerando a possibilidade de parentes distantes da família imperial virem cobrar o trono, já que haviam histórias do pai do antigo imperador, aquele que nunca foi mostrado, ter tido mais um filho que foi embora, além de outras pessoas que supostamente seriam descendentes de alguém de gerações ainda mais anteriores, incluindo uma suposta cortesã que usaria o nome K para fazer piada com isso.
Nessa cena eu entrei em choque que isso vai ser importante, porque algumas novels antes, a Mau Mau já tinha raciocinado que o kanji para flor que se pronuncia como K é um sobrenome proibido porque é exclusivo da família real. Por isso que existe uma grande polêmica em volta da sua irmã Joca, porque ela escolheu usar esse K em seu nome. Porém essa polêmica nunca levou a nada, já que os nomes das cortesãs são escolhidos por elas mesmas. São mais um apelido profissional que assumem quando se formam do que realmente um nome de nascença. Tanto que Joca significa literalmente mulher flor. Então, as autoridades nunca vieram reclamar dela usar como apelido profissional o sobrenome da família proibido, mas ela mesma já tinha deixado claro para Mau Mau que escolheu isso como uma sátira, porque sua mãe era uma cortesã que se envolveu com alguém da família real. Eu tô escrevendo isso ao mesmo tempo que leio, então não é spoiler, mas guardemos a informação porque provavelmente isso vai ser importante. O engraçado é que o Jinchi até pede pro Basen ir chamar a Mau Mau só pra eles se verem, mas aí o Basen fica tipo, você tem certeza disso? Ela acabou de sair da viagem de navio, mal pisou na capital imperial e já foi chamada pra trabalhar na aula médica. Nisso o Jinchi já percebeu que a Mau Mau, além de estar cansada da viagem, estava cheia de coisa pra fazer. Seria muita mancada da parte dele de usar de sua posição política para chamá-la, só para ter momentinhos a sós com ela. Mesmo que a Mau Mau tivesse aceitado um relacionamento com ele, ela ainda poderia ficar brava com ele, então era melhor não arriscar. Ele então foi ver a Imperatriz Gyokuyou e falou sobre a situação da morte do irmão mais velho dela, Gyokouo, e assim por diante, e deixou claro quanto as pessoas estavam fofocando que ele era o culpado por ter organizado o assassinato para tomar poder da capital ocidental, e que estava tentando se tornar o próximo imperador, e assim por diante. Nessa cena Gyokuyou até riu, que é difícil provar para os outros que o Jinchi não tem interesse em poder político. Enquanto ele manter a marca na barriga escondida, os outros iriam continuar considerando ele o inimigo da família dela. Nisso o Jinchi responde o seguinte: o trono de imperador só tem lugar para um, até a imperatriz é só mais uma súdita. Eu só quero me sentar onde houver espaço para uma companhia de igual para igual. Batam palmas para o último romântico. E falando em romantismo, a Gyokuyou, para apoiar o seu casalzinho favorito, resolveram ir na janela mostrar pro Jinchi a filha adotiva do Gyokouo, trabalhando no jardim. Ela explicou que o Gyokouo adotou a menina e a mandou pra lá exclusivamente para concorrer a ser esposa do Jinchi. Mas agora que o Gyokouo morreu, a menina não se sentia mais obrigada a cumprir as ordens dele, e queria mesmo se tornar uma das damas de companhia dela. Então, gente, Riko-san está fora de jogada, e a Kim está fora de jogada, agora é ver o romance desenvolver sem ameaças. Fora isso, nós vemos, por exemplo, uma cena da Mau Mau e os outros médicos em volta do corpo do militar assassinado, com o Tianyu fazendo birra que nem uma criança que queria dissecar logo o corpo em pedacinhos, e os outros médicos falando que não porque a investigação ainda estava em andamento, então eles teriam que esperar ordens superiores. Nesse momento a gente até vê a Yaoi e a Enen chegando, e o Tianyu tentando puxar conversa com a Enen, e ela fazendo cara de brava. Quando um dos médicos fala que viu nos relatórios que as duas estão há muito tempo sem frequentar o dormitório feminino, elas falam que é porque com a chegada das novas damas de companhia lá ficou cheio, então elas preferiram ficar morando naquela casa. E a Mau Mau entrou em choque, ela empalideceu sobre o que diabos aquele merdinho estava fazendo para mantê-las lá, e elas tiveram que explicar que estavam insistindo para continuar lá e sendo servas e tal, e que o Lahan estava sofrendo com a presença delas por considerá-las aproveitadoras e tal, e só então a Mau Mau deu uma tranquilizada. Ela achou que o Lahan estava mantendo as meninas em cativeiro, tipo... Ai, essa Mau Mau... Nós também temos um capítulo da Ma-amem na entrada da casa da família Ma, recebendo seus familiares que estavam na capital ocidental, já que ela teve que ficar cuidando dos seus 2 filhos e do filho do Bariou e da Shue. Como o Gao Shun foi direto servir o imperador, ele não estava junto, mas a gente viu a reação dela para cada uma das pessoas. Mãe Bariou exatamente como sempre. Shue, o que diabos aconteceu com a sua mão? Ah, é que eu briguei com o bandido. Basen, que desgraça é essa nos seus braços? É uma pata chamada Jofu. Eu notei que é uma pata. E desde quando comida tem nome? A mãe dela até disse que fez de tudo para deixar a pata na capital ocidental. E a Shuei falou que fez de tudo para convencer o Basen a engordar o animal e depois comer. A Ma-amem disse, esse pato não entra na minha casa. E o Basen disse que ela era comportadinha e a Ma-amem disse que ele estava todo sujo de cocô de pato, então o bicho iria sujar a casa também. O Basen só entraria em casa sem o pato, e ele ficou bem satisfeito em ficar do lado de fora, porque não iria para onde a filha dele não é bem-vinda.
Então a gente vê tarde da noite, o Basim do lado de fora da janela, no frio e na chuva, sentadinho abraçado no pato, enquanto a irmã dele veio questionar se ele já estava pronto para entrar, e ele perguntou se ela já estava pronta para aceitar o pato, e ela falou que concordava com a Shue, de que o pato deveria entrar como a janta deles. Aí o Basim começou a mimimi de que não se pode comer alguém da família, e a Mami ficou tipo, ninguém aqui é parente de pato! Ela depois até amoleceu um pouco o coração e disse que ela tinha 3 crianças em casa, então se elas vissem o pato iriam querer brincar e depois iriam ficar fazendo birra que querem um pato de estimação igual o tio Basim tinha, e aí viraria uma festa de patos, e olha que só um já seria ruim. Ela disse que ele poderia deixar a Jofu para ser cuidada em alguma fazenda, e o Basim ficou tipo, eu sou o pai dela, quem mais poderia cuidar dela além de mim e da minha família? E a Mami respondeu, talvez a mãe dela. Nesse momento a ficha caiu pro Basim, ele tinha voltado para a capital imperial, então levar a pata pro mosteiro para ser cuidada era a desculpa perfeita para rever a sua amada. A Mami até começou a perguntar se a amada dele era uma freira, uma fazendeira, e ele falou que nenhuma delas. Aí quando perguntou se era uma ex-consorte, ele ficou em choque, e ela ficou tipo, ah entendi, a Lixu, a menina que você salvou da torre, né? Só que ela é muito mal falada, você sabia, né? E o Basim ficou puto, falando que todas as fofocas sobre ela eram mentiras, ou se refere a acontecimentos que foram armados contra ela, e que a Lixu na verdade é uma flor de primavera. E a Mamei falou que iria levar as crianças para conhecer os animais do mosteiro, como pretexto de toda a família conhecer a Lixu. Aí o Basim entregou o pato nas mãos do jardineiro e correu para dentro de casa para se arrumar para ficar bonito. Depois disso, nós temos um capítulo bem divertido chamado Registros de Irmão Mais Velho. Desafio vocês a descobrirem sobre quem é. Isso mesmo, é sobre o herói azarado, irmão do Lahan. É o diário dele. O cara tem um diário onde ele registra alguns acontecimentos e pensamentos de vez em quando. Só que não tem datas. Ao invés disso, ele descreve o clima do dia. E o engraçado desse capítulo é que ele mostra mais ou menos como foi toda a viagem à capital ocidental na visão do irmão do Lahan. Só que como são pequenas notas, não dura muito. Aí mostra coisas como: nossa, o Lahan me chamou para uma missão no porto. O que eu tenho que fazer aqui que ele até me mandou trazer as batatas? Por que me colocaram no navio para a capital ocidental? Ah, o tio Lacan também tá nesse navio. Parece meio óbvio o que eu vou dizer, mas o navio não tem terra para eu plantar, então eu só fico pescando. Na capital ocidental encontrei aquela menina Mau, a irmã adotiva do Lahan. Nós fomos para uma missão em um vilarejo onde eles não sabiam nada sobre agricultura, eu tive que ensinar tudo. Meu Deus, eu vi com meus próprios olhos o príncipe da lua tão famoso, e tudo que dizem sobre ele é verdade, ele é a coisa mais linda desse mundo. Só dele sorrir pra mim eu não tive coragem de negar o pedido dele. Eu estou viajando e ensinando às pessoas a palavra sagrada das batatas. Isso é muito cansativo, quando eu voltar pra casa eu só quero saber de encontrar uma esposa. Normalmente nos vilarejos todo mundo fica com desconfiança de mim. Demora uns dias até começarem a me tratar bem. Hoje uma garota do vilarejo veio me trazer chá pra bebermos juntos. Ela tava sorrindo muito pra mim. Eu nem considerei a possibilidade, porque uma jovem linda como essa já deve ser casada ou pelo menos prometida. Além, é claro, de que mulheres odeiam homens que acham que qualquer gentileza delas é sinal de interesse. Eu quero parar um momento a história para fazer uma perguntinha para vocês sobre esse assunto, que me deixa embasbacado. E como 90% dos espectadores são mulheres, vocês devem entender. Porque, tipo, as mulheres vivem reclamando do quanto odeiam quando agem de forma gentil com o homem, e o emocionado já fica achando que é interesse e se insinuando, ela fica tipo, eu só tô sendo legal porque eu sou legal com qualquer um. Só que tipo, se o homem desliga isso de ver sinais de gentileza como interesse e vê tudo na amizade, aí acontece o reverso da menina gostar de um cara e ficar reclamando que tá dando sinais e o desentendido não tá pegando, achando que é só amizade. Aí eu fico tipo, ué, é pra fazer o quê? Se você considera qualquer sinal como interesse, elas reclamam, e se você para de considerar os sinais como interesse, elas também reclamam. É pra fazer o quê então? Quer dizer, com os meus anos de experiência em obras de romance, eu acredito que a segunda opção é sempre melhor, mas depois não venho reclamar que o cara não pega sinais, já que ele é assim exatamente porque se tratar qualquer coisa como sinal vai se dar mal. Ah, mas voltando pra história, nós vemos o irmão do Lahan falando coisas do tipo, oh meu Deus, tem uma nuvem de gafanhotos vindo. Vou mandar uma mensagem via pombo pro príncipe da lua avisando isso. Meu Deus, tá todo mundo com fome depois do ataque dos gafanhotos. Roubaram tudo que eu tinha, os bandidos vão me matar.
E aí já corta pra ele na capital ocidental. Aquele 1 ou 2 meses mais ou menos que ele se fudeu tentando voltar pra capital ocidental não são mostrados no diário dele. Eu não diria que o diário foi roubado, porque ele guardou os papéis anteriores a isso. Eu imagino que ele tivesse sem tinta para escrever ou algo assim, ou sem ânimo mesmo. A própria Mau Mau fala que se ele fosse contar o inferno que foi a sua volta para a capital ocidental, ele ficaria o dia todo falando, então acabou não sendo mostrado no diário. Na volta dele para a capital ocidental, nós vemos ele falando coisas do tipo: eu consegui permissão para transformar os jardins do palácio em plantações. Tem um pato que fica tentando comer meus grãos. Lahan, seu bastardo, como você ousa morar com 2 lindas garotas? Eu vou te matar! Mataram o governador, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Olha, tem um garotinho super legal que trabalha aqui no palácio ajudando todo mundo. Pera, ele tem o mesmo nome que eu, que coincidência. E disse que mudaria de sobrenome se tivesse que trabalhar com alguém com o mesmo sobrenome que ele de novo. Eu acabei falando pra ele que meu nome é irmão do Lahan. A Mau Mau desapareceu, o Jinchi disse que ela foi fazer compras na cidade portuária, mas eu não acredito nisso. A Mau Mau voltou e a Shue tá toda machucada. Vou dar uma volta em um vilarejo agrícola. Eu acabei de voltar e cadê todo mundo? Todo mundo desapareceu, me deixaram aqui! Aí depois disso, tem um corte para uma nota explicando que aquele diário, aquele conjunto de papéis foi encontrado no palácio da capital ocidental. Não havia nenhum nome ou sinal de quem fosse o dono dos papéis, porém pela forma como ele fala de agricultura e do príncipe da lua, eles têm agricultura de classe social tão alta a ponto de ser próximo até do príncipe e seu séquito. O que é estranho, porque a única pessoa a se encaixar nesse padrão de um dia, ele já tinha voltado para a capital imperial de navio com os outros. Então nunca foi descoberto quem é o dono do diário. Então nós cortamos para um capítulo chamado O Dia de Folga da Enem, onde nós acompanhamos ela na casa do Lahan. A Enem estava chorando porque a Yao estava trabalhando enquanto ela tinha que ficar em casa, já que como as folgas dos médicos e assistentes são rotativas, então faz sentido ela estar de folga enquanto sua patroa está trabalhando. Aí a Mau Mau questionou o que diabos ela tinha a ver com isso. Ela só tinha ido ali na casa do Lahan e do Lacan, porque nenhum dos dois estava lá naquele dia, incluindo ela deixou claro que desde criança recebeu inúmeras cartas a convidando para lá, mas se acostumou a nem ler, e simplesmente usar como combustível para o fogo qualquer carta que fosse endereçada da mansão do clã lá. A Enem então resolveu explicar o que a afligia. Ela queria a ajuda da Mau Mau para livrar a Yao das garras malignas do Lahan. A Yao tinha usado a desculpa de que queria ficar longe do tio vice-ministro Lu para poder viver na casa do Lahan. Aí quando o vice-ministro Lu foi para a capital ocidental, ela usou a desculpa de que a família dela estava uma bagunça sem ele, então ela queria continuar na casa do Lahan. As pessoas que foram para a capital ocidental voltaram, avisaram que deixaram o vice-ministro Lu lá para cuidar de tudo, e mesmo assim a Yao continua insistindo em continuar na casa do Lahan. A Enem estava preocupada por considerar que provavelmente a Yao estava apaixonada por aquele nerdão. Ela até começou a falar que a Yao não devia se apaixonar por ele porque ele é magricela, feio e baixinho. E aí a Mau Mau questionou: ué, você está dizendo que a Yao é superficial e escolhe pela aparência? Aí a Enem falou: claro que não, a Yao tem coração puro. Ela julga as pessoas pelo caráter. Ela deve gostar dele pelo caráter, só que deve estar se confundindo toda, já que ela não deveria gostar do caráter dele. Por exemplo, o Lahan sempre disse que gosta de mulheres velhas, e já faz 1 ano que o Lahan tá tentando expulsar a gente daqui. Aí a Mau Mau ficou tipo: se ele só gosta de mulheres mais velhas, então ele não tem interesse na Yao. E já faz 1 ano que você está tentando sair daqui. Se vocês querem a mesma coisa, por que isso faria dele ruim? Aí a Enem ficou tipo: você não tá entendendo, ele não faz o tipo da Yao. O tipo dela é... E quando ela ia explicar, as duas foram chamadas para uma reunião com a Sanfan, que disse que já queria ter uma reunião com a Mau Mau há muito tempo, porém ela nunca tinha respondido às cartas porque tinha queimado tudo. A Sanfan explicou para as duas que queria ajudá-las nesse dilema e mostrou a elas a planta de uma casinha perto do Palácio Imperial, onde elas poderiam se locomover por trabalho bem rápido sem precisar dormir no dormitório de lá e nem na casa do Lahan. O aluguel do lugar era muito bom, e a Mau Mau teria toda a liberdade do mundo para fazer remédios, algo que não tinha no dormitório. A Enem já ficou brava com aquela de: nossa, você está tentando expulsar minha patroa? O que você tem contra minha patroa? E a Sanfan ficou tipo: eu estou tentando ajudar com uma proposta onde todos saem ganhando. E a Enem ficou tipo naquela de: o que você espera ganhar expulsando minha patroa, sua vaca? Eu não confio em você, você está do lado daquele doido de óculos. Aí a Sanfan ficou puta, botou o pau na mesa e disse de uma vez:
Eu estou apaixonada pelo mestre Lahan. Já fazem anos que eu tô tentando conquistar o coração dele. E aí do nada chega uma riquinha mimada se insinuando pra cima dele só pra poder morar aqui. Por isso eu quero vocês duas fora, pra me livrar da minha concorrente. Todo mundo sai ganhando. Aí bem na hora que a Enem começou a gritar: como você ousa chamar minha patroa de riquinha mimada, sua perua? Aí foram interrompidas pela Mau Mau caindo na gargalhada e perguntando pra Sanfan: você tá louca? Você bateu com a cabeça ou algo assim? Como você pode estar apaixonado pelo Lahan? É o Lahan! Aí começou uma discussão, tipo, sem desfecho nenhum da Sanfan tentando falar que ama o Lahan porque ama, porque ele é inteligente, cuida dela e assim por diante, e a Mau Mau defendendo que nenhuma mulher deveria gostar daquele merdinha, baseado simplesmente no rancor que ela tem pela família lá. Tanto que ela ficava falando: você já parou pra pensar que se você casar com ele, você vai ter que aceitar aquela aberração de monóculo como sogro? E aí a Sanfan ficou tipo: eu já moro com o Lacan e já trabalho pra ele. Chamá-lo de sogro não mudaria nada. E a Mau Mau naquela dela de que sempre odiará o Lacan e o Lahan. A conversa acabou não levando a lugar nenhum, apenas mostrou quem é o par oficial do Lahan. Mas então passamos para o próximo capítulo, intitulado de uma flor chamada Dioca. Como o próprio título sugere, essa é a primeira vez que iremos focar na terceira irmã da Mau Mau, a única que por enquanto não sabíamos quase nada. E um detalhe, que a aparência dela na novel é bem diferente do mangá e do anime, porque diferente das outras cortesãs cuja aparência tinha sido mostrada nas novels desde o começo, a aparência da Dioca só foi mostrada aqui na novel 13, e até esse ponto o mangá já tinha tido que, digamos assim, inventar uma aparência para ela, e o anime seguiu o mangá. Sempre que a Mau Mau pensa nas irmãs dela, ela cita que a Mei Mei é muito gentil e boa em jogos de tabuleiro. A Pai Rin é uma ninfomaníaca e boa dançarina, enquanto isso a Dioca é fria e odeia homens. Todo esse olhar de desprezo que a Mau Mau faz para os homens, ela deve ter aprendido com a Dioca. Ela também não vende o próprio corpo, muito provavelmente é a única cortesã que ganha vida sem prostituição, além, é claro, da mãe da Mau Mau antes do nascimento dela. O talento dela é que ela é extremamente inteligente. Ela tem tipo todos os livros clássicos decorados. Então, da mesma forma que a mãe da Mau Mau era uma cortesã, mas o pessoal basicamente só contratava ela para jogar jogos de tabuleiro, a Dioca é uma cortesã, mas contratam ela basicamente para dar aulas particulares. Quando a Mau Mau finalmente voltou pro bordel depois de mais de um ano fora, todo mundo lá começou a comemorar, as meninas vieram abraçar a Mau Mau e esse tipo de coisa. E ela deu uma olhada no aprendiz dela, o Sazin, que agora cuida da drogaria, e como o Pai Rin tinha acabado de sair de uma noitada com o melhor cliente dela, o Lihaku, ninguém queria entrar no quarto dela, então as três foram pro quarto da Dioca. Enquanto a Mau Mau e as suas duas irmãs mais velhas estavam conversando, ela olhou assim em volta e perguntou: cadê a Mei Mei que eu não tô vendo ela? As outras duas olharam e falaram: então, é que a Mei Mei se casou. A Mau Mau quase explodiu porque ela passou mais de um ano fora e não ficou sabendo que uma de suas irmãs mais velhas tinha sido comprada. Aí as outras duas explicaram a história. Basicamente, quando eles foram viajar, o sábio do Go ficou triste que não teria como jogar Go com o Lacan. Aí o Lacan recomendou que ele jogasse Go com a Mei Mei. Aí o sábio do Go começou a contratar a Mei Mei para jogar Go, e noitada que vai, noitada que vem, quando perceberam ele comprou ela e levou como esposa. Tava todo mundo de bem com isso. Ele era um velho viúvo e sem filhos, querendo uma companhia. E como vivia perto, a Mau Mau e as outras meninas poderiam ir visitar a Mei Mei a qualquer momento. Aí as meninas questionaram que, falando em casamento e romance, a Mau Mau tava toda bobinha e sorridente desde que chegou. Ela tava com vergonha de contar uma boa notícia, e a intuição das suas irmãs mais velhas dizia que era romântica. Aí questionaram e a Mau Mau se negou a falar. Aí quando questionaram se ela finalmente tinha se dado bem com o nobre que sempre vinha visitar, aí ela não conseguiu negar e as meninas ficaram naquela de tá namorando, tá namorando. Mas aí a Mau Mau meteu o louco e pra fugir do assunto começou a falar de trabalho, da praga de gafanhotos, essas coisas todas. Ela contou incluindo que assim que pisou na capital imperial, já foi chamada para resolver o caso de 3 meninas que mataram o mulherengo que estava iludindo elas. Só que na hora que ela falou que o nome do homem morto era Fang, a Dioca se surpreendeu que ele já tinha sido cliente dela, e contou como foi a única vez que ele a contratou. Naquele dia em específico, o homem tinha se encontrado com ela, não para estudar e sim para questionar sobre os rumores que havia em volta da cortesã que usava o ideograma da família imperial em seu nome. Ela lhe mostrou um tablete de jade que recebeu de sua mãe, uma cortesã, e que teria sido deixado por seu pai, um homem descrito como de muita boa aparência, que dizia ser da família imperial, porém vivia sujo e fedendo, como se viesse de uma fazenda.
O tablete de Jade em questão antigamente tinha algo escrito, porém foi raspado até não ser mais possível ver. Jioka acredita que o pai dela era simplesmente um ladrão que roubou aquilo e deu para a cortesã que contratava enquanto inventava aquela história de ser príncipe, apenas isso. Ela até disse pro Fang: "Você acha mesmo que a filha de alguém da família imperial estaria trabalhando de cortesã?" Ao que Fang respondeu: "Quem sabe, eu soube que no palácio externo há uma dama da corte que foi criada em um bordel, filha de uma cortesã do grande general Lacan. Por que não poderia acontecer o mesmo com alguém da família imperial?" Jioka não revelou que sabia de quem ele estava falando, mas quando Fang ofereceu muito dinheiro para comprar aquele tablete de Jade, ela insistiu que não estava à venda e depois ele foi embora. Tem um detalhe nessa história que acabou chamando minha atenção, apesar de não ser muito citado. Pode ser só uma teoria, mas este homem, Fang, ele disse que soube que existia uma dama da corte filha do general Lacan, mas ele não citou especificamente o nome Mau Mau. Pode ser que ele não soubesse quem exatamente seria. Então aquelas 3 damas da corte com que ele se envolveu, ele pode muito bem ter feito isso à procura da filha do Lacan, o que apenas aumentaria a implicância dele em estar fazendo os atos libidinosos no escritório do Lacan, de tipo: "Olha aí esse patrão, eu tô comendo sua filha no seu escritório." Bom, ainda bem que ele acabou errando e acabou morrendo, porém deve ter mais caroço nesse angu. Então chegamos a um capítulo focado na Yao, onde acompanhamos ela trabalhando como assistente médica, e quando voltou para a casa do Lahan, foi recebida pela Sanfan, que já foi começando a falar sobre a nova casa, quando Enem apareceu e falou: "Minha patroa está cansada, deixa ela tomar um banho e no jantar a gente decide tudo com calma." No caso, a gente acompanha a Enem, ajudando a Yao a tomar um banho e depois a arrumar o cabelo, mas o importante é as conversas que elas vão tendo durante esse período. Eu sempre achei estranho o fato da Yao querer ficar perto da Mau Mau e do Lacan para fugir do tio dela que ela citava como um responsável muito rigoroso e controlador, porém com o tempo ele foi sendo citado muito mais como um padrasto tentando ser um bom pai. Porém, com o tempo, o vice-ministro Lu começou a ser citado muito mais como um padrasto tentando ser um bom pai. Então toda aquela desavença era muito mais motivada pelo rancor dela por ele. Eu já tinha uma séria suspeita sobre o que seria o motivo dela querer fugir do tio dela, mas como não tinha nada confirmado, eu nunca citei, só agora confirmaram. É basicamente porque o tio dela sempre esteve enchendo o saco dela para arranjar um casamento para ela, apresentando pretendentes para ela escolher e tudo mais, e ela nunca queria. Aí quando ela foi trabalhar de dama da corte medicinal, como eu disse, damas da corte no geral estão lá para conseguir bons maridos. E o tio dela, como vice-ministro cerimonial, trabalhava também no palácio externo, então ele ficava o tempo todo apresentando garotos para ela, meio que para ela escolher, e era por isso que ela ficava querendo fugir do tio dela. Ela não aguentava essas propostas de casamento, só que era estranho porque mesmo com o vice-ministro Lu tendo ficado na capital ocidental, ela continuava querendo morar na casa do Lahan. Ela até refletiu que o Lahan já era conhecido por ser um mulherengo, que fica olhando de cima a baixo todas as mulheres bonitas, analisando a aparência e o comportamento, e flertando com qualquer uma sempre que tiver oportunidade, principalmente viúvas mais velhas. Porém, qualquer mulher que demonstrasse qualquer sentimento além do flerte, ele cairia fora porque não estava a fim de compromisso. A Yao estava mal porque ela sabia que o Lahan era exatamente o tipo de homem que ela não deveria gostar, ainda mais que ele a rejeitaria se ela propusesse algo sério, mas mesmo assim ela não conseguia parar de pensar nele. É o dilema básico de qualquer garota confusa. Ver o cara que se importa com ela só como amigo ou como incômodo, e o bad boy que não se importa com ela, aí sim ela não consegue tirar da cabeça. No jantar, ela e a Enem conversaram sobre o assunto relacionamentos, ao qual a Yao questionou quando é que a Enem iria se casar, já que ela já tinha 21 anos, um bom trabalho e um monte de homens do palácio viviam interessados nela, ela só precisaria escolher. Nessa cena eu senti que a Enem estava quase chorando ao falar que não estava interessada em ninguém. Porque tipo, até hoje a gente já sabe que a Enem gosta de mulheres, porque em um relatório escrito por alguém dizia, mas a própria Yao não sabe disso, ninguém sabe disso. Dá uma dó porque muito provavelmente até a Enem não entende muito os próprios sentimentos dela, de porque ela não tem interesse em nenhum homem e passa o dia todo só pensando na patroa dela. Ela disse que só queria saber de continuar sendo serva da Yao e ajudá-la a encontrar alguém que a fizesse feliz. E aí nisso ela até listou que seria o marido ideal para Yao. Ele teria que ser um homem adulto com a vida organizada. Ele não deveria ser mais que 10 anos mais velho que você. Teria que ser de uma família tão prestigiada quanto a sua. Pelo menos 1,80, bem constituído e saudável.
Seria maravilhoso se ele fosse inteligente, mas apenas se isso não lhe desse uma grande cabeça. Deveria simplesmente torná-lo perspicaz e adaptável. Ele enfrentaria situações difíceis, nunca desistindo e nunca perdendo a esperança. Ele ajudaria os desamparados e nunca recorreria simplesmente à violência por si só. Espero que ele seja meio bonito, mas o mais importante seria o que há por dentro. Eu preferiria que ele fosse inocente e ingênuo do que mulherengo. Ele deveria ser tolerante, não restritivo e humilde em todas as coisas. Isso é o mais importante para tudo. Nesse momento, a Yao até questionou que a Enem estava descrevendo o homem perfeito para ela, então se encontrasse um homem assim, teria que se casar com a Enem, e a Enem ficou toda naquela de que não quer, porque ela quer continuar sendo serva da Yao para sempre. Ela apenas estava descrevendo que seria o mestre perfeito para ela, já que o marido da Yao acabaria sendo o mestre dela também. Ela só pensaria na própria satisfação, depois que a Yao já estivesse sossegada com o próprio relacionamento. Aí as duas ficaram competindo nessa de "você vai se casar primeiro, não, é você". Até que a Yao suspirou que elas estavam sendo exigentes demais. Não deveria existir alguém que seguisse perfeitamente tudo aquilo. Aí a Enem disse para não se preocupar porque em algum lugar deveria existir. Lá fora estaria o homem ideal. Exatamente nesse momento a porta se abriu e entrou o fazendeiro que a Mau Mau tinha dito para elas como o maior herói da capital ocidental. E vendo que o Junji estava ali do lado, ele disse: "Eu sou o irmão do Lahan". E a pressão da Yao caiu porque teve a impressão de que ele seguia à risca todos os seus ideais. E assim acabou o capítulo. Absolute Cinema! Eu disse no final da novel 11 que o irmão do Lahan combinaria com a Yao. Eu errei o do Lahan com a Aileen, porque ainda não tinham apresentado a Sanfan. Mas eu tô me sentindo culpado agora por ter apontado o irmão do Lahan e Yao e ter acertado. A única coisa que eu não gostei nesse capítulo é que o nome do capítulo é literalmente Yao e a volta do irmão do Lahan. Então, tipo, o capítulo fica inteiro construindo essa tensão de quem é que vai se casar com a Yao, e no último momento tem a surpresa da chegada do irmão do Lahan. Só que a surpresa foi estragada porque você já começa a ler o capítulo sabendo que isso vai acontecer por causa do título, tá entendendo? Agora, como eu descobri que eu tenho talento para cupido, irei fazer aqui uma fanfic que espero que dê certo. Se aquela descrição seguir o homem ideal para as duas, seja como marido ou como mestre, o ideal seria o irmão do Lahan se casar com as duas, porque assim eles formariam um trisal, onde a Enem poderia amar a Yao entre quatro paredes e ninguém ficaria sabendo para condenar o lesbianismo. Com isso, já cortamos para um capítulo mostrando a Adu em sua mansão, cuidando daquele amontoado de crianças do clã Shi. Sinceramente, já fazia tempo que essa personagem tão querida não aparecia, ainda bem que voltou, e no caso as crianças estavam chamando ela para brincar, e ela falando que não daria porque estava para receber uma visita, e a visita no caso era Mau Mau e a Shue. E nesse momento a Shue revelou que em sua vida de agente secreta, a Adu era sua verdadeira mestra. Eu achei isso surpreendente, digamos assim, porque quando ela ia matar o governador Gyokuo, o Riku-san deixou claro que ela servia a alguém que não era o príncipe da lua. Quando, na novel 12, ela foi recrutada pelo vice-ministro Lu, o mesmo que estava na capital ocidental com eles, eu acreditei que tivesse sido ele que notou que o melhor a se fazer era matar o Gyokuo e a mandou fazer isso. Porém, na verdade, no fim das contas era tudo ordem da Adu, em prol de proteger a família imperial. No caso, a Adu queria ter com a Mau Mau uma conversa de sogra pra nora, já que ela soube que a Mau Mau tinha aceitado namorar o Jinchi. Nessa hora só faltou a Mau Mau dar uma voadora na Shue pra deixar de ser fofoqueira. Tomar no cu, devia ser liberado desse aporrado em fofoqueiro. Deixando claro aqui, eu uso o termo namorar, mas no original eles usam o termo retribuir os sentimentos. Porque não existe o estado namorar, é noivado ou nada. E no caso ela retribui os sentimentos dele para que algum dia acabem noivando, tá entendendo? Incluindo, finalmente confirmaram para Mau Mau as suspeitas dela de que a Adu tinha trocado os bebês, e portanto o Jinchi era o filho dela e não da Anshi, e portanto seria muito perigoso para Mau Mau se envolver com o primeiro da linha de sucessão do trono. No meio da conversa até vemos várias descrições de como foi a infância e adolescência da Adu. Ela era filha da babá do imperador, a velhinha Sui-Ren que a gente tanto conhece, e sendo um ano mais nova que o imperador, eles sempre foram muito próximos, incluindo Gao Shun, o guardião do imperador e um pouquinho mais velho que ele. Era como se fosse o irmão mais velho dos dois. É citado que a Adu sempre gostou de brincar com esses meninos como se fosse um menino também, mas sempre era barrada pelo seu status de mulher, o que a deixava mal porque ela queria ter nascido homem para poder brincar de igual para igual com seus amigos.
Na verdade, ela até pensa que a sua vida acabou completamente quando tinha 14 anos, e o imperador, na época com 15, deixou claro que queria que ela se tornasse sua primeira parceira sexual, digamos assim. E ela quis negar, ela quis de verdade dizer que ela só o via como amigo e queria ser só amiga dele pelo resto da vida, mas não teve coragem por ele ser o príncipe herdeiro. Até hoje, mais de 20 anos depois, ela continua pensando que deveria ter falado para serem só amigos, já que do jeito que o imperador era legal com ela, provavelmente aceitaria numa boa. Então via completamente como culpa dela o fato de não ter tido coragem de negar. Ela queria falar com a Mau Mau exatamente sobre esse assunto, já que se ela e o Jinchi tinham evoluído a relação, a qualquer momento ele poderia chamá-la para casa dele para fazer aquilo, e a Adu não queria que a Mau Mau passasse pela mesma vida de arrependimentos que ela passou. A Mau Mau disse que na verdade tinha acabado de receber uma carta do Jinchi para ir para casa dele à noite, só eles dois sem nenhum pretexto de trabalho, só para passar o tempo. A Adu questionou se a Mau Mau estava preparada para o que pudesse acontecer, incluindo ela conhecia todos os métodos abortivos possíveis, então não precisava se preocupar, já que pelo menos por enquanto ela não teria um filho do Jinchi nem ferrando. Após essa conversa, nós cortamos para o Jinchi na sua casa, perguntando para Suiren, a empregada mãe da Adu, por que diabos tinha incensos tão fortes na sua casa, e por que ela tinha preparado tanta comida, e por que estava tudo perfumado e havia óleos essenciais e sais de banho na água, e haviam pétalas de rosas na cama. E aí o Jinchi parou um pouco e relembrou que quando ele era um eunuco no palácio interno, ele fazia os preparativos para os encontros do imperador com as concubinas, e isso estava parecendo muito, e aí começou a questionar para Suiren se ela tinha chamado alguma mulher para fazer companhia para o Jinchi, já que pelo que ele sabia a única pessoa que ele tinha chamado para sua casa era a Mau Mau, e a Mau Mau não era dessas coisas, e a Suiren olhou assim pro Jinchi e disse: Jinchi, mesmo que a Mau Mau seja uma donzela inocente, ela já é uma adulta de 21 anos que sabe muito sobre a vida. Ela sabe que quando um homem chama a namorada para a casa dele sem nenhum pretexto de trabalho, é porque ele espera que isso aconteça. Nesse momento, o Jinchi entrou em choque. Ele literalmente tinha convocado a Mau Mau com o único objetivo de passarem tempo juntos. Ele não imaginou que ela viria achando que o convite era para aquilo. A Suiren até comentou que o Jinchi ficou virgem até os 22 anos. Ela já estava ficando preocupada se ele gostava mesmo de mulheres, já que a maioria dos homens nessa idade já tem filhos. Ela estava feliz que finalmente o casalzinho iria se dar bem. Incluindo, para se acalmar, o Jinchi tentou tomar um pouco de água e começou a passar mal na hora que percebeu que tinha afrodisíaco, e a Suiren resolveu deixá-lo a só para quando a Mau Mau chegasse. Ele estava muito nervoso e imaginou que um dos motivos disso era o trauma de já ter sido atacado por diversas mulheres que invadiram seu quarto com o objetivo de... Vocês sabem, em todas as ocasiões ele tinha que gritar por ajuda para os guardas levarem embora as mulheres chorando, que muitas vezes já estavam nuas. Então ele acabou desenvolvendo mais pavor do corpo feminino do que desejo por si só. Essa situação era tão embaraçosa para ele que ele se sentia um sapo em um poço. Ao pensar nisso, ele relembrou de uma memória que lhe dava gatilhos com a palavra sapo e olhou para a virilha, imaginando quão doido era Mau Mau chamar de sapo aquela parte anatômica que estaria em funcionamento em pouco tempo. Sim, amigos, esse vídeo deve estar sendo postado na semana que lançou o episódio do sapo, e exatamente 10 novels depois, no final da novel 3 pro final da novel 13, o Jinchi relembrou que a Mau Mau chamou o amiguinho dele de sapo. E então aconteceu, a Mau Mau chegou e se sentou com ele na sala de visitas. E o Jinchi estava todo sem jeito e ofereceu algo para beber. E como a Suiren não estava lá para servir chá, ele ofereceu bebida alcoólica que a Mau Mau tomou e adorou. E depois perguntou como estava o trabalho. Ela disse que foi uma correria porque no dia que chegou já teve que resolver um assassinato. E é basicamente isso. E o Jinchi falou que também tinha muita papelada. Ele perguntou se ela tinha jantado. E quando ele disse que restou bastante coisa da janta dele, ela disse que estava tudo bem, que ela não queria jantar. As coisas estavam meio estranhas porque os dois pareciam constrangidos e não saber o que falar. Ele até analisou, notando que a Mau Mau não estava com as sardas. Ao invés disso, estava com uma maquiagem leve e estava bem perfumada. Na verdade, por algum motivo, ele sentia que ela estava brilhando. E aí ela perguntou ao Jinchi se não era melhor irem logo para o quarto dele. Ele estava assustado porque o machucado na barriga dele tinha sarado, então ela não tinha motivos para acompanhá-lo lá para dentro. Então ele perguntou se ela sabia o que implicava ir para lá com ele, e ela disse que sim. A pressão do Jinchi caiu e ele perguntou se estava tudo bem com isso, e ela disse que sim porque ela decidiu retribuir os sentimentos dele. Isso incluía o que viria junto, ou seja, os relacionamentos sexuais.
Só que qualquer coisa que a fizesse inimiga da Imperatriz Gyokuyou, como gerar um herdeiro, estava fora de jogada. O Jinichi pegou ela nos braços e a levou para o quarto, onde os dois sentaram na cama no constrangimento total. E ela disse para não se preocupar que ela tinha feito preparativos. E quando o Jinichi perguntou que preparativos eram esses, a Mau Mau disse que tinha passado o dia todo sem comer e bebeu muita pouca água. Aí o Jinichi ficou tipo, que ideia de jirico é essa de ficar sem comer e sem beber? Aí a Mau Mau explicou que na Casa Verde Gris, quando um cliente compra a virgindade de uma cortesã, ela tem que passar 3 dias sem comer e 1 dia sem tomar água, para estar no estado perfeito para o ato. No dia seguinte a Mau Mau folgaria, mas como ela esteve trabalhando, ela precisava de energia, então não pôde se preparar muito. Isso deixou o Jinichi muito mal porque ele queria que ela se sentisse bem, e pelo visto ela estava numa situação dolorosa. A Mau Mau ainda mostrou mais preparativos que ela fez mostrando um amontoado de ervas abortivas, e na pior das hipóteses, um gancho para realizar o aborto. Na verdade, ela tinha reunido tudo o que encontrou no Distrito dos Prazeres, incluindo ela mostrou pro Jinichi uma camisinha feita de intestino de boi, que ela mesma questionou que não tinha certeza sobre qual era o tamanho do sapo, então esperava que aquele tamanho fosse o suficiente. O Jinichi começou a bater cabeça pensando no quanto fazer um filho seria tão problemático que a Mau Mau estava desesperada em impedir isso de todas as formas possíveis. Ela já tinha deixado claro na novel 7 que gostaria muito de ter um filho algum dia, só que no momento atual, ela estava mais pensando nas questões políticas do príncipe ter um filho com a filha do general Lacan. Mais do que nunca, todos pensariam que ele estava formando uma facção apoiadora dele, como o próximo imperador, e assim por diante. O Jinichi ficou tão mal pensando nas muitas hipóteses, que ele acabou simplesmente abraçando a Mau Mau, pediu desculpas por ela estar tendo tanto trabalho, disse para ela ir jantar e foi dormir. O último capítulo da novel, ela preparando um jantar para ela e indo dormir no seu antigo quarto, pensando no quanto ela estava aliviada, porque mesmo que quisesse aquilo, ela estava quase derretendo de nervosismo em ter sua primeira vez. E assim a novel 13 acaba. Eu fiquei muito puto com isso porque eu já tinha visto que a novel 13 é minúscula, é menor que a menor novel que já tinha tido até agora, que é a 7. Mas a 7 pelo menos tinha um drama principal, que era a sacerdotisa. Aqui não. Isso aqui foi literal um arco de transição entre a capital ocidental e o que quer que tenha daqui pra frente. Apresentaram alguns mistérios e não resolveram, então é literal só preparando para as próximas. E falando nas próximas, eu tenho que, como sempre, agradecer aos membros que me dão o apoio necessário para continuar focado no canal. Estou falando dos queridíssimos Cleitinho 1006, Ricardo Santos, Anne Caroline, Emiline Briete, Tayane Cunha, Alice, Maiara Aparecida, Loli Suprema, Igor Brigagnoli, Lucy Isabelle, Raíssa Alves, Mariane Lobo Guns e Rebeca Barros. Eu amo todos vocês, obrigado.